Oi pessoal, vamos fazer agora a lista 11, relacionada a distribuições contínuas de probabilidade. Questão 1. Considerando uma distribuição normal padrão, encontre as probabilidades. A. A probabilidade do Z estar entre 0 e 1,22. Como vocês podem ver, já está aqui na escala Z, né? Então ninguém precisa transformar nada, é só a gente olhar naquela tabelinha. Então, pessoal, aqui a gente vê qual é a probabilidade de ser maior que zero, né? Porque aqui da área à nossa direita. Então, quer dizer, tudo que está para cá é maior que zero. E a probabilidade de ser maior que zero é 0,5. E de ser maior que 1,22 é 0,1112. Então, como é que a gente sabe a probabilidade de estar entre 0 e 1,22? A gente faz 0,5 menos o 0,1112. Daria 0,3888. Essa é a resposta da questão A. Aqui na questão B, pede a probabilidade de estar entre 1,5 e 2,72. Então, a gente olha aqui na tabelinha de novo. A probabilidade de ser maior que 1,5 é 0,0668. E qual a probabilidade de ser 2,72? 2,012. É 0,0033. Então, qual é a probabilidade de estar entre 1,5 e 2,72? A gente faz 0,0668, que é a probabilidade de ser maior que 1,5, menos 0,0033, que é a probabilidade de ser maior que 2,72. Esse resultado dá 0,0635. Na C, ele nos pede o valor negativo, que esteja entre menos 1,34 e 0,35. E como é que a gente faz esse valor negativo? Então, gente, primeiro de tudo a gente tem que ver que isso aqui, ó, é uma escala que ela é espelhada. Então, desse lado tem 0,5 e desse lado tem 0,5. A partir do momento que eu quero saber esse valor aqui, eu tenho a probabilidade que seja maior que ele. E se esse mesmo valor for negativo, eu tenho a probabilidade aqui de que seja menor que ele, porque é um espelho. Todo o lado daqui é igual ao lado de cá. Então, na C ele nos pede o valor que seja entre menos 1,34, vamos achar aqui, menos 1,34, que é 0,0901, e 0,35. 0,35 é 0,3632. Aí como é que a gente faz isso se um lado está negativo? A gente pega 1, que é a área total, e diminui de ser menos 1,34, que é 0,0901, e diminui também a probabilidade de ser maior que 0,35, que seria o 0,3632. Esse resultado dá 0,5467. Na questão dele também nos pede um resultado negativo. Resultado negativo que eu digo que seja um Z que tenha no máximo até 1,78. Então vamos na tabelinha de novo. Aí vocês vêm aqui, ó, pessoal. Ele quer que seja um Z que tenha no máximo até menos 1,78. Então deve estar por aqui, menos 1,78. Ele quer toda essa área daqui. Então, como é um espelho e a área tabulada é a área oposta aqui, então é só olhar na tabelinha o valor correspondente. Nesse caso seria 1, vamos abaixar aqui, 1,78,
seria 0,0375. Esse é o nosso resultado. Questão 2. Uma corretora negocia títulos na bolsa de valores e utiliza o modelo probabilístico para avaliar seus lucros. Suas aplicações financeiras de compra e venda atingem somente a área do comércio. Admita que a distribuição normal represente o comportamento do lucro diário da corretora, com um lucro médio diário de R$4.000 e desvio padrão de R$2.000. Pede-se: A. Qual é a probabilidade de um lucro diário maior que R$5.000? Então, pessoal, aqui na questão 1 a gente já estava trabalhando com uma escala Z, não precisava transformar. Agora na 2 a gente trabalha com uma escala X, que a gente tem que transformar para a escala Z. E como é que a gente transforma isso? A gente sempre precisa do lucro médio e do desvio padrão. No caso seria a média, né? E o desvio padrão. Ou se ele der a variância, a gente calcula também o desvio padrão. Mas a gente sempre tem que ter essas duas informações para conseguir calcular o valor correspondente na escala Z. Aí na questão A, qual a probabilidade de um lucro diário maior que R$5.000? Então ele quer que seja um X maior que R$5.000. E como é que a gente vai botar isso na escala Z? Aqui, pessoal, botei a fórmula aqui para vocês, para verem que o Z, que é o correspondente, é igual ao X, que é o valor que ele vai me pedir, menos a média sobre o desvio padrão. E nesse caso, a média é R$4.000 e o desvio padrão R$2.000. Então a gente faz essa continha, põe os R$5.000 no lugar do X e descobre que 5.000 menos 4.000 sobre 2.000, 0,5. A gente vai na tabela Z e vê que o valor correspondente a mais de 0,5 é 0,3085. Esse é o valor da questão A. Agora a questão B, ele nos pede um lucro diário está entre R$2.000 e R$3.500. A gente vai de novo na tabelinha e agora a gente tem que descobrir esses dois valores correspondentes na escala Z. Então vamos de novo à nossa continha. Então, gente, aqui na B a gente coloca o Z igual a 2.000 menos a média, que é 4.000, dividido pelo desvio padrão, que esse resultado dá menos 1. E aqui a gente coloca o Z igual 3.500 menos 4.000 dividido por 2.000 e esse resultado dá menos 0,25. Então, pessoal, ele quer um valor que seja entre menos 1 e menos 0,25. A gente olha na tabelinha qual é o correspondente ao menos 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. É 0,1587 e a gente olha o correspondente ao 0,25. 0,25 é o 0,413. Então, a gente faz esse valor menos o 0,1587 e a gente tem que a probabilidade de estar entre esses dois valores é 0,2426. Agora a última da questão 2. Qual que é a probabilidade de um lucro diário menor que R$4.500? Então a gente faz a continha de novo. Z é igual a 4.500 menos 4.000 dividido pelo 2.000. E isso aqui dá 0,25. E esse valor se encontra aqui, 0,25. Só que ele quer um valor menor, então ele quer essa área toda aqui. E como ele nos dá aqui na tabelinha essa área daqui da direita, então a gente tem que pegar toda a área e diminuir essa área que ele quer. Então a gente faz 1 menos o 0,25, que é 0,413. Então a gente faz 1 menos 0,413 e esse resultado dá 0,59
87. Agora a questão 3. Em uma amostra selecionada ao acaso de 1.169 homens com idade entre 40 e 49 anos, foi constatado um nível médio total de colesterol de 211 mg por decilitro, com desvio padrão de 39,2 mg por decilitro. Suponha que os níveis totais de colesterol sejam normalmente distribuídos. Determine. A. Considerando a taxa de colesterol ideal para essa faixa etária, com 200 mg por decilitro, qual é o percentual dessa população que se encontra acima dessa taxa ideal? Então, o nosso x aqui é 200 e a gente tem que transformar esse x para a escala z para saber qual é o percentual dessa população que se encontra acima dessa taxa. Então, ele quer um x maior que 200 mg. Então, gente, aqui na taxa de 200 mg, que seria o nosso x aqui, né? O z correspondente ao menos 0,28061. Mas não é isso que ele quer o percentual, né? Então, o z aqui, ó, ele só dá o que é menos que essa taxa de 200 mg. Ele não dá o valor de mais, um valor maior que essa taxa, ele dá um valor menor. E aqui no exercício ele quer um valor acima, né? O percentual da população que se encontra é acima dessa taxa. Então seria todo esse aqui. E esse pedacinho aqui menor equivale a 39%, como vocês podem ver aqui. Então, qual é o percentual acima? É 61%. Terminada a questão A, vamos a B. Se considerarmos que 20% dos homens com idade entre 40 e 49 anos possuem uma taxa de colesterol extrema e devem ser encaminhados urgentemente para um tratamento, determine qual é o valor dessa taxa. Então, pessoal, aqui nessa questão ele diz que 20% dos homens possuem uma taxa de colesterol extrema. Então, vocês têm que vir aqui e ver qual é o extremo, né? Nesse caso é positivo, uma taxa de colesterol extrema. Ele quer saber qual é o valor dessa taxa. Então, ele deu aqui a área de 20% para ficar para descobrir qual é o valor da taxa. Então, você tem que vir aqui na tabela e ver o que representa uma área de 20%. Então, aqui, ó, o mais próximo de 20% é esse aqui, que dá um z de 0,84. Aí vocês colocam aqui z 0,84 igual a x menos a média sobre o desvio padrão. E vocês têm que x é 243,93. Esse é o valor da taxa de colesterol extremo. Questão 4. A durabilidade de um tipo de pneu da marca Roda Bem é descrita por uma variável aleatória normal de média 60.000 km e desvio padrão de 8.300 km. A. Se a Roda Bem garante os pneus pelos primeiros 48.000 km, qual é a proporção de pneus que deverão ser trocados pela garantia? Então, pessoal, anotando aqui a média 60.000 km e desvio padrão 8.300 km, vendo que na questão A ele tem que seja um valor no máximo até 48.000 km, que é o valor que a empresa troca. Então a gente faz aqui Z igual a 48.000 vezes 60.000, dividido pelo desvio padrão. Esse resultado dá menos 1,45. Como ele quer um valor menor que isso, então a gente vai na tabelinha e ver que ele tem um valor que está aqui, entre menos 1 para cá, né? Menos 1,45 deve estar por aqui. E ele quer toda essa área aqui. Então a gente pode ir direto na tabelinha e ver qual é a probabilidade de que ele esteja menor que 1,46. A probabilidade dá 0,0735. Essa é a resposta dessa questão. E aqui na B, ele pede a mesma coisa, só que com um valor de 45.000. Então a gente faz de novo 45.000 menos 60.000, que é a média, dividido pelo 8.300. Esse valor dá menos 1,81. E a gente vai na tabelinha de novo ver
a probabilidade de ser menor que esse valor? Aí a gente olha aqui e a probabilidade de ser menos 1,81 é 0,0352. Essa é a resposta dessa questão. Mas ele já nos pede uma coisa diferente. Ele pergunta: qual deveria ser a garantia em quilômetros de tal forma a assegurar que o fabricante trocaria sob garantia no máximo 2% dos pneus? Aqui nessa questão ele já pede qual é a garantia em quilômetros de forma a assegurar que o fabricante trocaria no máximo 2%. Então, no máximo 2% seria a esquerda de 2%, certo? 2% seria 0,02. A gente olha aqui na tabelinha, deixa eu mostrar aqui para vocês. 2,02. Aqui equivale a 2,05. Então, o nosso Z vai ser menos 2,05, porque é no máximo os 2%, então são os primeiros 2%, certo? Então a gente faz aqui esse cálculo aqui, isso aqui dá um X de 42.985 km. Questão 5. Em um levantamento com mulheres brasileiras com idade entre 20 e 29 anos, a altura média foi registrada de 1,63 metros, com padrão de 7 centímetros. Determine: A. Qual altura representa a mediana? Essa aqui vocês já sabem, né, que numa distribuição normal a média é igual à mediana. Então, nesse caso, a mediana seria de 1,63, que é a média. B. Qual altura representa o percentil 95? Aquele que é o percentil 95. Então significa que aqui no percentil 95, 5% vai estar nessa área aqui, certo? Quando ele marca o percentil 95, aqui resta 5%. Então a gente tem que achar qual é o valor dos 5%. A gente vem de novo aqui na tabelinha e acha aqui, ó. 5% equivale ao Z 1,64. A gente faz novamente a continha e tem que o x é 1,75. Na C ele nos pede a altura que representa o quartil inferior. E na C já pede o quartil inferior. Então o quartil inferior representa os primeiros 25%. Então estaria nesse lado negativo aqui. Então, se representa os 25%, a gente tem que achar qual Z equivale aos 25%. Z que equivale a esse aqui, ó. Z igual a 0,67. E como está aqui desse lado, é negativo. Então a gente põe na continha, menos 0,67 igual a x menos 1,63 sobre 0,07. A gente tem que nosso x é 1,58. E a última questão da lista, questão 6. A temperatura T de destilação do petróleo é crucial na determinação da qualidade final do produto. Supondo que T seja considerada uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo 130 a 280, suponha que o custo para produzir um galão de petróleo seja R$ 65. Se o óleo for destilado a uma temperatura inferior a 200 graus, o produto obtido é vendido a R$ 150. Se a temperatura for superior a 200, o produto é vendido a R$ 180. Questão A. Qual é o lucro médio por galão? Então, pessoal, como é uma distribuição uniforme, dá para fazer esse gráfico aqui. Aí ele pede qual é o lucro médio por galão. Então, a gente pode pegar, dividir isso aqui em 3 partes de 50, fazer 1 sobre 3 vezes 150, que seria em 200 graus, mais o 2 sobre 3 vezes 180, que seria superior a 200 graus, e diminuir pelo o custo fixo do galão. O lucro médio daria R$ 95.
E a última questão nos pede: qual a probabilidade de um galão ser produzido e vendido a R$ 180? Bom, pessoal, ele tem a probabilidade que seja vendido a R$ 180. Então, que seja vendido a R$ 180 é que seja maior que 200 graus. Então, é só fazerem a base vezes a altura e vocês têm a probabilidade. Isso dá 80 sobre 150. Aqui a gente termina a lista 11 e se vocês tiverem dúvidas, compareçam às monitorias.